Eu discordo um pouquinho. Eu acho que o Bolsonaro fez um teste nessas eleições, né? Ele apoiou vários candidatos no primeiro turno, principalmente no segundo turno. Tanto é que ele sabe que ele perdeu, que no segundo turno ele adotou uma postura muito mais discreta. Mas no primeiro turno ele foi audacioso. Ele defendeu uma série de candidatos, como Crivella no Rio, Russomano em São Paulo, Engler em BH, candidatos a vereadores, seu próprio filho Carlos Bolsonaro, que ganhou com 35 mil votos a menos em 2020. E esses candidatos, a maioria deles saiu derrotado das urnas. Então, eu acho que ele deve ter pensado, bom, vamos ver se cola, vamos ver se aquela mesma onda que em 2018 me elegeu 50 deputados federais para o PSL, que até então era um partido nanico, com, 2 deputados federais. Elegeu vários governadores outsiders da nova política. Em 2018, continua forte em 2020. E eu acho que a resposta é um sonoro não. Essa onda não continua forte em 2020. Quer dizer que Bolsonaro será derrotado ou não é um candidato forte ou está enfraquecido para 2022? Também não. Acho que são coisas muito diferentes. Mas quer dizer que as circunstâncias mudaram, o contexto mudou, né? Aquele contexto da antipolítica mudou. Agora, eu acho que o eleitor deixou claro nessa eleição que ele quer boa gestão, tanto que ele reelegeu 9 dos 13 prefeitos e que ele quer uma eleição de resultados. Eu acho que o Bolsonaro será avaliado exatamente por isso em 2022. Ele não será mais um outsider, na verdade ele nunca foi, porque ele já estava quase 30 anos no parlamento, mas ele terá que mostrar uma gestão focada em resultados. Vamos ver como ele chegará em 2022. Eu pego essa carona aqui no seu sonoro não, para quem pergunta o que a eleição de 2020 tem a ver com a eleição de 2022, especialmente com a tentativa ou possibilidade de reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Nada, absolutamente nada. Quem foi à urna nesse último domingo, nas 57 praças que tiveram segundo turno, assim como quem foi no primeiro turno, elegeu quem? Cuida de buraco na rua, de creche, de aparelhos de saúde, aparelhos municipais. É quem está preocupado com a municipalidade, com a zeladoria da cidade. Não tem nada a ver com ideologia, não tem nada a ver com Jair Bolsonaro. Ah, mas o presidente fez 2, 3, 4 lives, apoiou meia dúzia de candidatos. Bom, se for assim, se a gente for olhar, quem apoia o presidente Jair Bolsonaro hoje não é o Centrão, então ele teria sido vencedor nessa eleição. Afinal de contas, ele nem é mais do PSL, nem sequer existe um partido de direita no Brasil. Mas, evidentemente que vão dizer, não, a esquerda faturou, a esquerda venceu, a esquerda é a grande derrotada desta eleição, especialmente o PT. E, aliás, a própria esquerda ajudou a derrotar o PT. O PSOL, os meios de esquerda intelectuais, meio de verão ali, o PDT, o PSB, a Rede, esse pessoal, até o PCdoB eu não vou nem considerar muito, esse pessoal está rindo de lado. Olhando o ocaso do lulismo, o lulismo acabou nessa eleição. O PT fez 183 cidades, nenhuma capital. É o pior resultado da história. O Lula foi uma espécie de criptonita nessa eleição. E eu só queria chamar a atenção para um ponto. O grande desafio, a partir de agora, Lacombe, Amanda, Alan, o Rodrigo que vai falar na sequência, o grande desafio do governo Jair Bolsonaro é tentar fazer reformas com um Congresso que não vai ajudar se o Rodrigo Maia conseguir reeleger o seu sucessor ou se ganhar até no tapetão. Esse é o grande desafio do governo, fazer reformas e tentar governar. Aliás, alguns governantes, a partir de amanhã, o vírus já votou, devem fazer um trancamento novo no país. Rodrigo Constantino, acho que fato é, o presidente Jair Bolsonaro precisa logo encontrar um partido, né? Ou Aliança pelo Brasil, se conseguir, PRTB, Republicanos, PTB, ele precisa achar um partido porque fica complicado sem um partido, né? A gente teria uma noção melhor do sucesso ou insucesso dele se ele tivesse realmente já filiado a um novo partido, ainda que ele volte ao PSL. O que você acha? Exatamente, Lacombe. Eu concordo com o Alan Gani, com o Silvio Navarro, né? Discordo da Amanda nesse caso. Não dá para colocar no Bolsonaro nenhuma derrota. A eleição municipal é muito diferente, né? O presidente apoiou de forma tímida, inclusive muitos reclamaram que faltou ali um engajamento maior, né? E não é possível iluminar poste apagado. Quer dizer, quando você olha Russomano ou Crivella no Rio, com uma taxa de rejeição tão alta, não tem milagre. Mas o Centrão é o grande vitorioso, né? O DEM cresceu muito, o PSDB continua governando a maior parcela da população brasileira, a esquerda radical derreteu,
o lulismo foi a pá de cal, né? E a direita mais conservadora sequer possui um partido organizado. Isso é o quadro que se configura. Essa eleição não é nenhuma prévia para 2022, mas ela tem influência em 2022. Por quê? Porque agora esse centrão controla uma capilaridade muito grande, tem cabos eleitorais, e isso é que vai exercer influência. Veja que curioso, numa entrevista hoje, o ACM Neto, do DEM, fala que conversa com todo mundo e não descarta nada, só o PT, só o Lula. Mas até o Ciro Gomes está na conversa, desde Mandetta, Moro, Huck, passando por candidato próprio do DEM, ou até mesmo o Bolsonaro não radical. Ou seja, se o Bolsonaro rechaçar a tal ala ideológica, até mesmo o Bolsonaro poderia contar com apoio, eventualmente, desse centrão, do DEM e companhia. Então, está tudo em aberto ainda, não dá para apostar ainda em nenhuma direção. O que se sabe é que o presidente Bolsonaro, independentemente de partido, é um nome muito forte, provavelmente no segundo turno já de 2022.